Bom, a gente volta a falar sobre a epidemia de dengue, que já fez 7 estados e o Distrito Federal decretarem emergência. A gente conversa agora com a infectologista Miriam Dalben, médica do Hospital Sírio-Libanês. Tudo bem, doutora? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, pela experiência, inclusive com o trabalho no Sírio-Libanês, essa é a fase mais aguda do que já se viu, pelo menos nos tempos recentes da dengue aqui no Brasil. Quais os alertas que precisamos fazer nesse momento? Olha, é verdade, né? A gente está vendo, comparando os dados desse ano com os dados dos anos anteriores, né? Inclusive com o ano que a gente teve a pior epidemia de dengue em São Paulo, por exemplo, que foi 2015, a gente tem números que estão muito além. Então, a gente tem um número de casos que vão aí, a gente chega em lugares do Brasil aí com 500, 600% de aumento no número de casos de dengue. A gente sabe que a quantidade de mosquito ela está muito importante, né? E o mosquito é o transmissor da dengue, e a gente tem um indicador que a gente faz para medir isso, que chama LIRA, que é um levantamento que é feito, onde os agentes de saúde eles vão nas casas e veem a quantidade de focos de mosquito que a gente acha. E um outro fator também que está contribuindo para essa epidemia é o fato de que agora, nesse ano, a gente tem pela primeira vez os 4 sorotipos da dengue, o 1, o 2, o 3 e o 4, circulando no território nacional. Então, a expectativa que a gente tem é que a gente tenha, não só nesses lugares que a gente já está vendo um número de casos super elevado, né, que é Minas Gerais, Distrito Federal principalmente, mas que a gente tenha no Brasil inteiro uma situação bastante crítica com relação à dengue até abril. Doutora, uma declaração da senhora me chamou a atenção, que é a seguinte, que eu acho que é importante para esclarecer o nosso público. Se alguém do entorno está com dengue, o criadouro não está longe. Isso é importante para as pessoas ajudarem a combater os focos, claro, né? Muito. Então, a gente sabe, por exemplo, que se a população não ajudar, e a gente vê isso em trabalhos que já foram publicados, onde tentaram fazer ações para controlar a dengue, inclusive em outros países, quando a gente não tem a participação da população, é muito difícil da gente controlar a epidemia. Tem estudos que são feitos com o mosquito, né, observando o comportamento do mosquito, e em áreas bastante populosas, como cidades, por exemplo, o alcance de voo do mosquito é muito pequeno, de 100 a 200 metros, porque ele consegue achar alimento voando muito pouco. Então, se eu tenho casos de dengue ali na minha família, no meu quarteirão, no meu prédio, no meu vizinho, eu tenho necessariamente focos do mosquito, da larva do mosquito ali no meu entorno, né, no meu quarteirão, a 100, 200 metros de raio no máximo. E é muito importante a gente buscar esses focos. Outro dado interessante é que esse LIRA, né, nesse levantamento que é feito pelos agentes comunitários, foi detectado pelo Ministério da Saúde que 70%, mais ou menos, em algumas cidades até 86%, dos focos de dengue, dos focos de larva de dengue, eles estão no ambiente intradomiciliar. Então, é aquilo que a gente vive falando, né? É o pratinho da planta que a gente tem em casa, é uma garrafa PET que eu larguei no meu quintal, é uma bandeja do ar-condicionado, uma bandeja da geladeira, uma calha entupida. Então, a gente precisa realmente que a população ajude no controle do vetor para a gente conseguir eliminar e minimizar os efeitos dessa epidemia. Ô, doutora, quais são as recomendações, principalmente para os sintomas dos casos graves, e em contrapartida, existem casos assintomáticos. Isso é perigoso? Qual é a recomendação? Olha, então a gente tem, a dengue ela pode se apresentar como um espectro de sintomas, né? Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores articulares, mas tem pessoas que têm sintomas muito mais leves e tem pessoas que têm sintomas mais importantes. Se você tem algum desses sintomas, a gente tem alguma suspeita de dengue, e numa epidemia como essa, qualquer febre, dor de cabeça já é uma suspeita de dengue, é interessante procurar o serviço de saúde. O profissional da saúde vai orientar o paciente com dengue em relação à hidratação. A medida mais importante no caso de dengue, que é a medida que diminui a mortalidade, né, que diminui o número de mortos, é a hidratação bem feita, que é uma hidratação que ela é uma hidratação difícil de ser feita, porque a gente faz um cálculo de 60 ml por quilo de peso corporal. Então, faz as contas aí, uma pessoa de 70 quilos, ela vai ter que atingir uma meta de hidratação, que são mais ou menos 4 litros e meio de líquido por dia. E o paciente fica com mal-estar, ele fica nauseado, mas é super importante conseguir atender essa meta. O paciente que tem suspeita de dengue também, ele tem que ficar muito atento aos sinais de alerta.
que são sinais de que ele tem que voltar imediatamente para o serviço de saúde para ser reavaliado. Os sinais de alerta são queda na pressão, sensação de desmaio, tontura, vômitos persistentes, dor abdominal é um sinal de alerta muito comum, algum sinal de sangramento, né, sangramento na gengiva, sangramento nas fezes, para criancinhas pequenas irritabilidade, muita sonolência e no idoso uma confusão mental. Os pacientes que têm alguma doença pré-existente, alguma doença de base, diabetes, pressão alta, eles vão precisar, às vezes, na maioria das vezes, né, ser avaliados diariamente no serviço de saúde, fazendo exame de sangue, que é o hemograma, para avaliar se esse caso está se agravando ou não. E uma dica super importante que as pessoas, às vezes, bobeiam. Quando a febre cede, nas 48 horas depois da melhora da febre, quando a pessoa, às vezes, pode ter a impressão de que ela está melhorando porque a febre foi embora, essas são justamente os dias de maior risco, as horas de maior risco. É justamente nas 48 horas depois que a febre vai embora que o paciente com dengue, ele pode evoluir com o choque do dengue ou com a dengue hemorrágica. Então, nesse momento que a febre está melhorando, é importante que a pessoa procure o serviço de saúde para ela ser avaliada. E rapidamente, doutora, com base na experiência dos outros anos, o pico deve ir até quando nesse primeiro semestre? Olha, normalmente, né, o pico da dengue, ele acontece ali em torno de abril. Sim. Como esse ano a gente está com um número de casos 5 vezes maior que o habitual, já em janeiro, fevereiro, a gente está esperando uma explosão no número de casos em abril. Pode ser que a gente esteja tendo um pico aí um pouco antes disso, e por isso esse número de casos tão elevado? Até pode ser, mas não é o que parece pelas modelagens matemáticas, pelas estimativas. Conversamos com a infectologista Miriam Dalben, médica do Hospital Sírio-Libanês. Como sempre, muito obrigado, doutora, pelos esclarecimentos e até a próxima. Bom descanso.